Nós estamos aqui com a secretária de saúde aqui do município de Sumé, Taniele Leila, e logo cedo, secretária, a gente recebeu alguns questionamentos das pessoas, dos usuários do nosso serviço de saúde que vão para Campina Grande sobre a questão do transporte. Inicialmente foi questionado, secretária, o transporte que esses pacientes estão sendo levados para Campina Grande. Uma das usuárias, inclusive, dizia que era um carro escolar. Como é que está a situação hoje desse transporte que vai para Campina Grande, se ele é apto a levar esses pacientes? Obrigado por receber nossa reportagem. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Jaqueline, os demais ouvintes. É isso aí, Rodolfo. Veja só, essas reclamações a gente tem recebido não só ontem, hoje, mas há alguns dias que a gente vem recebendo essas reclamações. Algumas pessoas procuram aqui a secretaria, procuram a mim, procuram o coordenador de viagens, que é Lucas, outros procuram a rádio, né? E a gente vai dando as devidas explicações. Com relação ao veículo, não é um veículo escolar, né? É uma van, é um transporte coletivo, de uso coletivo. Então, existe uma licitação onde a gente licita essas vans. Então, ela não é uma van escolar. Ela é uma van para transporte coletivo, devidamente habilitada, né? Ela não tem a cadeira elevatória como uma das nossas vans que temos, que é a van da Iveco, que ela é específica para levar os pacientes de hemodiálise. Por isso, apenas isso, ela não tem essa estação elevatória. Mas ela é uma van, sim, adaptada para transporte coletivo. Ela não é uma van escolar. Ela é uma van para transporte coletivo. Ela é adequada para fazer o transporte de pacientes. Outro ponto, secretária, em relação a, podemos dizer assim de forma mais clara, de juntar essas pessoas que vão para Campina Grande. Os próprios pacientes informam que acaba que um ou outro atrasa, passa o endereço de forma errada. Se teria como a gestão centralizar esses pacientes para facilitar, inclusive, para o motorista? Vocês já tentaram isso? Qual a sua visão sobre essa propositura de uma das usuárias? Nós já tentamos isso, Rodolfo. E ainda bem, né, que as pessoas, os próprios passageiros, pacientes, estão vendo, estão constatando a nossa dificuldade. A gente já foi várias vezes para a rádio, a gente fala aqui para as pessoas. Lucas também faz essa recomendação quando marca, para que as pessoas não atrasem, mas não é todo mundo que tem essa consciência. Então, nós vamos novamente sentar, programar, ver uma forma da gente marcar um local. Agora, determinados pacientes, é necessário que se pegue em casa, devido ao estado, né, físico, de saúde que aquele paciente se encontra. Hoje, nós temos essa van que vai para Campina Grande. Então, são diversos pacientes com diversos tipos de, como é que eu posso dizer, problemas de saúde, né? Nós temos pacientes que vão para a FAP, nós temos pacientes que vão para outras clínicas, nós temos pacientes que vão apenas para consultas. Mas, se a gente deixar de atender, as pessoas também vão reclamar. Para você ter uma ideia hoje, eu queria dizer para as pessoas, hoje nós temos 9 veículos e 2 ambulâncias circulando de domingo a domingo. Nós temos 9 veículos. Nós temos um veículo em Pio Décimo, naquela região. Nós temos um veículo na região de Conceição, que a gente está tentando naquela região. E outras atividades, porque ele não fica só na região hoje, que antes ele era só exclusivo da região. Hoje a gente não pode mais ter esse luxo dele ficar só na região de Pio Décimo e o outro só na região de Conceição. A gente também utiliza esses 2 veículos para outros serviços, outras viagens. Nós temos 3 vans. Uma delas vai para o SER de segunda a sexta e para os curativos no sábado. Outra van, mais outro veículo que nós temos uma van e mais outro veículo que viaja de segunda a sábado na hemodiálise de Monteiro, para levar os pacientes. Nós temos outra van que é essa que faz as viagens de Campina e João Pessoa. Então, às vezes, ela deixa pacientes em Campina e segue com pacientes para João Pessoa. Termina o atendimento em João Pessoa, volta pegando os pacientes em Campina. Nós temos mais 2 doblôs que viajam de segunda a sábado com pacientes de hemodiálise, com pacientes, com crianças com microcefalia para fazer tratamento. Então, elas viajam de segunda a sábado. A parte do domingo, para pacientes de alta, alguma coisa do tipo, a gente ainda mobiliza outros carros. Por quê? Porque o hospital tem 2 ambulâncias hoje, a ambulância do hospital e a ambulância do SAMU.
E tem outro veículo que é locado, não é um veículo de passeio, como a gente diz, é um veículo baixo, para fazer as transferências e pegar as altas que não precisam ser necessariamente por ambulância. Então, hoje a gente tem 9 veículos e 2 ambulâncias circulando com viagens da saúde de segunda a sábado. É Campina, é João Pessoa, é Monteiro, é Recife, né? Porque tem pessoas, tem pacientes com tratamento fora de domicílio e a gente precisa atender. Então, tem essas demandas. Então, assim, eu queria pedir a compreensão das pessoas, e eu sei que não é fácil a gente pedir a compreensão, porque cada um tem o seu problema de saúde, né? Uma pessoa até disse na rádio, eu conheço Taniela, eu sei que ela não ia ser desumana a esse ponto, né? Não, eu nem sou desumana, nem a Secretaria de Saúde é desumana, só que a gente precisa ter um jogo de cintura muito grande, uma programação diariamente, 24 horas nessas viagens, porque a gente precisa atender as pessoas, a gente precisa priorizar os casos, mas a gente não tem mais veículo para oferecer mais do que os 9 que a gente tem. Nós temos 9, fora as 2 ambulâncias. Então, a gente já está prejudicando os serviços da saúde, porque a gente precisa de um veículo desse para levar as equipes de saúde para a zona rural. Muitas vezes o veículo dá 2 viagens, porque a Doblô, que é o carro adequado da atenção básica, não está na cidade. A gente dá 2 viagens. A viagem da hemodiálise, ela dá 2, 3 viagens só num dia, os motoristas, para levar os pacientes, porque tem horários diferenciados. Então, assim, fica muito complicado. E isso a gente vinha conversando desde a pandemia. Não sei se vocês recordam, mas desde a pandemia que a gente vinha prevendo isso. A gente vai entrar em colapso, a gente vai ter uma demanda gigante e a oferta é limitada, né? Não tem como. Então, a gente não tem hoje como oferecer outros veículos. Então, a gente precisa da compreensão das pessoas, que as pessoas possam usar a casa de apoio, né? Eu vou conversar com a pessoa da casa de apoio para ver essa questão do horário estendido, porque é durante o dia. Então, eu vou estar conversando com ela para ver se a gente abre alguma exceção à noite, quando alguém precisar. Que as pessoas utilizem para esperar, que as pessoas tenham paciência e também tenham empatia um com o outro. Porque você está lá, porque você precisa, mas o veículo precisa esperar por todos para poder voltar. Né? É muito fácil você dizer, vamos embora, deixa o paciente aí, vamos embora que eu quero chegar em casa. E se fosse você? Né? Então, assim, a gente precisa se colocar no lugar do outro. A situação, ela não é fácil, ela é difícil. A gente tem todos os dias aqui. Lucas trabalha de domingo a domingo, 24 horas na programação dessas viagens, tentando conciliar, tentando atender todo mundo, dentro do que a gente tem para oferecer. Não existe veículo na Secretaria de Saúde para fazer viagens exclusivas. Hoje vai levar só um paciente. Não. Esses carros sempre saem lotados. E a ordem que a gente dá aos motoristas é que não deem carona. A carona, ela só pode ser dada passando aqui pela coordenação e se tiver vagas. Que a gente não tem esse privilégio de sobrar vagas nos carros. Então, os carros são exclusivos dos pacientes. Muitas vezes, a gente tira até os acompanhantes, vê como é que a gente pode proporcionar a viagem dos acompanhantes para poder dar vez aos pacientes dentro dos veículos. Secretária, justamente então já responde essa questão do horário, né? Porque justamente isso que das usuárias falava, que termina o tratamento e tudo mais, mas eles têm que ficar aguardando as outras pessoas. Né? Olha, infelizmente tem, porque é um veículo, como eu lhe digo, não tem como a gente ter um veículo exclusivo, né? Olha, é um veículo exclusivo para a FAP, é um veículo exclusivo para as consultas, é um veículo exclusivo para isso. Não, até o veículo que era exclusivo antes para hemodiálise em Campina, hoje a gente compartilha esse veículo com a hemodiálise de quem faz em Campina e João Pessoa. Por exemplo, leva e na volta o carro de João Pessoa já passa e já traz aquele paciente de Campina Grande. A gente não tem nem como. Pacientes que faz radioterapia, muitas vezes a gente coloca junto com o que faz hemodiálise, como foi o caso de hoje. Então, assim, eu queria explicar para as pessoas e esclarecer que não existe. E às vezes as pessoas dizem assim, mas tem carro na secretaria, podia muito bem levar. Isso, justamente isso, secretária, que já a professora vai falar nessa temática, as pessoas podem dizer, por que não coloca outro carro? Um carro maior ou 2 vans? Por que a gestão não investe nesse sentido? Porque o custo é muito alto, né? É quase R$20 mil para você locar hoje uma van, digamos assim, com motorista,
em torno de 16 mil, 15 a 18 mil você gasta aí por mês, certo? Só que nós já temos carros locados, nós temos uma van, as 2 doblôs, o carro do hospital. Então, são carros que são locados, entende? Para essas viagens. O que acontece é que se você tivesse recurso suficiente para alocar 20 carros, você poderia colocar que os 20 carros iam ser consumidos na saúde. Porque muitas vezes as pessoas querem um carro exclusivo, elas não querem esperar pelas outras, né? Então, assim, a gente precisa ter esse bom senso, a gente precisa ter, como é que eu posso dizer, essa empatia. Como eu te digo, tem pessoas que vão para retorno, tem pessoas que vão para consulta. Então, assim, se a gente fosse priorizar, que a gente prioriza os pacientes de oncologia, pronto, o veículo tem 20 lugares, por exemplo, 18 lugares. Então, nós vamos preencher esses lugares, a prioridade são os pacientes de oncologia. Então nós preenchemos 10 lugares, faltam 8. Então, esses 8 a gente preenche com outros pacientes. Mas os pacientes, eles são cientes e eles têm que estar cientes que naquele veículo não vai só um tipo de patologia, não vai só um tipo de paciente. Então, quem vai para a consulta, retorno, que pode esperar, é preciso que espere pelos demais, porque a paciente da FAP, por exemplo, ela não escolhe o horário que vai sair. Onde nós tivemos uma intercorrência com o paciente, que teve uma intercorrência e na hora de sair teve que voltar para ser atendida e foi atendida. E tinha pessoas que queriam deixar a paciente, deixa ela aí e vamos embora, né? Não é assim, a gente não pode fazer isso com uma pessoa. Então a gente precisa, pessoal, infelizmente, mas a gente tem que aprender como é que eu posso dizer, a viver e conviver com o que a gente tem. É igual a nossa casa. A gente faz o planejamento da nossa casa, das nossas despesas, de acordo com o que a gente ganha. Então, a gente precisa se programar dentro daquele universo que a gente tem. E olha que Sumé é um município diferenciado. Se você for fazer uma pesquisa em municípios vizinhos, tem município, por exemplo, que tem um ônibus. O ônibus faz uma linha só, entendeu? O micro-ônibus sai daquele município e vai. Campinas, João Pessoa e volta até o município. Então, assim, todo mundo tem que esperar por todo mundo. E também a frota. Tem municípios por aí, gente, que não chega nem metade da frota que nós temos do município de Sumé. Então, a gente faz o possível. Tem essas mães, né, as crianças que vão para o SER de segunda a sexta, e muitas dessas crianças também fazem terapias aqui em Sumé, por exemplo, né, na Neuroplay, que o município paga essas terapias, mas mesmo assim, elas frequentam a Neuroplay como frequentam o SER. E eu não posso chegar e dizer que elas deixem de frequentar o SER. Então, assim, tem algumas prioridades, como hemodiálise, como oncologia e como as crianças especiais, né, os autistas e outros com outras deficiências que a gente atende. Nós temos algumas crianças que, por não ter mais vagas no SER, o SER não absorve, não atende mais essas crianças, elas estão sendo triadas em Campina, no instituto. Então, no dia que tem para Campina, o que é que a gente faz? A gente tem que tirar o carro de Monteiro, que vai para o SER, para também atender outras crianças que vão para Campina Grande. Isso aí já foi conversado com essas mães. Então, assim, a gente vive diariamente com essa preocupação. Ninguém é irresponsável, ninguém é descomprometido. Aqui todo mundo é muito responsável, comprometido. A gente busca esse exercício da empatia todos os dias, porque a gente lida com pessoas, com pacientes, com doentes. A gente sabe da situação, mas a gente não tem como fazer algo além das possibilidades que a gente tem, né? Das nossas limitações. Secretária, a senhora falou aí da questão da hemodiálise, inclusive no início do tratamento, houveram alguns questionamentos, mas a gestão sempre acompanhando. Como é que está hoje a situação da hemodiálise em Monteiro? Nós tivemos sim uma reunião aqui, né, que foi solicitada aqui pelo prefeito, com a equipe da coordenação da hemodiálise Monteiro, a direção do Hospital de Monteiro e outros representantes, bem como os pacientes. E de lá para cá ainda permanecem algumas queixas. Eu queria dizer aos pacientes de hemodiálise que nós não estamos de braços cruzados, né, sem fazer nada, sem procurar uma melhora ou pelo menos um tratamento melhor, adequado para eles. Alguns já conseguiram a sua transferência, né, de volta para Campina Grande, outros ainda estão batalhando
E eu queria dizer a essas pessoas que a Secretaria de Saúde, né, e o prefeito, a gente não está de braço cruzado, não. A gente está em contato, né, com essa equipe de hemodiálise Monteiro. Essa semana eu devo também marcar ou uma visita ou uma reunião com eles para que a gente possa rever a situação de alguns pacientes. Não são todos, mas a gente tem aí uns 4 pacientes que queixam-se que o tratamento não é adequado, né? A gente precisa dar uma atenção especial a esses casos. Secretário, agradeço a sua participação. Só para a gente concluir, também uma das ouvintes sugeriu uma reunião entre esses usuários que vão para Campina Grande de João Pessoa. A gestão estaria aberta para o encontro, para debater, ou se isso já aconteceu? Seria ótimo, né? Só avisando para elas que esses pacientes são muito dinâmicos. Não são pacientes fixos, né? Na segunda são os pacientes, na terceira é de acordo com a demanda. Então, reunir essas pessoas fica complicado, porque o paciente que usa o carro na segunda, ele não é o mesmo paciente que vai usar o carro na terça ou na quinta. Mas a gente vai ver o que a gente pode fazer e se eles quiserem se organizarem, a gente tenta uma reunião e fazer um convite de modo geral de quem usa o transporte para Campina e João Pessoa, para que a gente possa conversar. Muito bem, agradeço a secretária de Saúde aqui da cidade de Sumé, Taniele Leila, respondendo alguns questionamentos dos usuários que usufruem do serviço de transporte para Campina e João Pessoa. Reportagem Rodolfo Silva.